Olá pessoal, eu sou Felipe Lunardelli Sandrin, acadêmico do curso de Agronomia da UTF-PR, Campus Dois Vizinhos, membro do grupo de pesquisa de manejo e conservação do solo desde meados de 2017, atuando em vários experimentos com plantas de cobertura tanto de verão quanto de inverno. Hoje estou aqui com o objetivo de demonstrar para vocês, na área orgânica, um experimento que eu estou conduzindo de trabalho de conclusão de curso, com a empresa nossa parceira, Raix Sementes, com mix de planta de cobertura, visando posterior a entrada da cultura da soja em diferentes manejos que o professor Sérgio Mazari estará abordando mais para frente. A semeadura dessa área ocorreu dia 18 de maio, com semeadura de inverno, a mesma para a cultura do trigo, sem adubação de base, e estando hoje então aí com 101 dias após o plantio. Do que é composto então essa área, esse experimento em si? Ele é composto por 8 tratamentos com 3 repetições. Então, tem 6 mix de planta de coberturas, que são o RX-110, RX-210, RX-220, RX-330, RX-520 e RX-610. Também temos 2 tratamentos com a cultura da aveia solteira, a aveia Iapar 61 e a BRS 139. Então, a composição geral desses mix de planta de cobertura, você tem diferentes espécies, que são elas: aveia branca, centeio, temos também a ervilha forageira, temos ervilhacas, temos a cultura do nabo forageiro e a cultura do nabo pivotante. Então essas plantas aqui elas estão isoladas e nos mix elas estão de formas combinadas, então temos mix com diferentes espécies que vão de 3 a 5 espécies dependendo do mix. Também tem diferentes ciclos, com mix de ciclo mais curto e mix de ciclo mais longo. Então essas plantas associadas dentro dos mix, elas vão ter sinergia entre elas. O objetivo geral desse experimento é avaliar ao longo do tempo, a cada 15 dias, a produção de massa verde, massa seca e análises de nutrientes, análise química, nitrogênio, carbono, fósforo e potássio desses mix de planta de cobertura. Também é realizado a separação botânica dessas espécies na hora da coleta, ou seja, na hora que a gente realiza a coleta, a gente separa, por exemplo, no mix 110, RX 110, nós temos a combinação de aveia branca, centeio e nabo forageiro. Então a gente separa essas espécies e realiza e quantifica a massa verde, os nutrientes separados para analisar individualmente o que e quanto cada planta tem a sua participação dentro do mix de planta de cobertura. Bom, então nós temos os dados de massa seca do experimento aos 75 dias após o plantio do mix RX 110, onde que o centeio entregou cerca de 700 kg de massa seca por hectare, o nabo forageiro entregando cerca de 2.000 kg por hectare de massa seca e a aveia branca entregando cerca de 1.200 kg por hectare de massa seca. Então separando botanicamente essas espécies, a gente consegue saber o papel de cada planta dentro da associação desses mix de planta de cobertura. Já sabemos das inúmeras funções das plantas de cobertura, na qual, de uma forma geral, elas melhoram as características físicas, químicas e biológicas do solo. Então, a diversidade de espécies, diversidade de raízes, uma alta palhada, vai ter maior matéria orgânica do solo, maiores macro e micro-organismos do solo. Então a gente está alimentando o solo com diversidade de espécies, trazendo o verdadeiro sistema plantio direto, mais sustentável e de forma mais conservacionista. Sou o professor Sérgio Mazari, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Estamos aqui na área de Sistema de Produção Direta Orgânico, coordenado pelo professor Paulo César Conceição, onde nós temos uma parceria que se trabalha com plantas de cobertura e aonde temos dando um apoio relacionado à questão de fitopatologia. O que nós temos observado em relação
a uso de biológicos e as suas associações com plantas de cobertura. Os biológicos, cada vez mais, está tendo uma demanda muito grande, considerando em sistemas convencionais a perda de eficiência de fungicidas e em sistema de produção orgânica a seleção até mesmo de novos patógenos. Bem como muitas vezes os produtos eles não translocam até o sistema radicular. E aí nós não temos como controlar fungos e nematóides de solo com produtos químicos ou mesmo com produtos orgânicos, que possam ser utilizados em sistema de produção orgânico. E aí nós temos que trabalhar com manejo de doença. E nesse manejo de doença, o solo é muito importante. Então um trabalho que a gente vem desenvolvendo em parceria é avaliar o potencial desses biológicos considerando a diversidade de plantas de cobertura. Trabalho que realizamos com os principais micro-organismos, desde um Bradyrhizobium, um Asaspirillus na semente, em suco de cultivo, uso no Bacillus subtilis, Pseudomonas florensis, de um Tricoderma, de uma micorriza, e tentar entender o uso isolado e a associação desses biológicos. E o que nós temos observado? Que existe compatibilidade de biológicos, mas quando nós associamos com diversidade de plantas de cobertura, nós temos maior efetividade. E imagens que se podem observar da cultura do ano passado, e nós temos observado isso em diversas áreas, melhor nodulação, maior quantidade de raízes secundárias, maior desenvolvimento das plantas e principalmente maior ramificação, o que demonstra maior produtividade e, inclusive, maior resistência a estresse hídrico. Então são fatores importantíssimos quando se trabalha plantas de cobertura, considerando eficiência produtiva da cultura. Mas quando se avalia biológicos, vocês podem observar nessa imagem, onde se aplicou um tricoderma e se retirou os escleródios extremamente efetivados, com efetividade de biocontrole, colonizados por tricoderma. E o que tem potencializado isso? Mix de plantas de cobertura. O mix de plantas de cobertura tem dado uma diversidade biológica, impossibilitado uma diversidade biológica grande, com a estabilização dos biológicos que são utilizados nesse manejo de doenças. Então, você quer ter resultado positivo para o uso de biológico? Além de toda uma questão de aplicação, considerando horas próprias do dia, não com sol direto, ou nos períodos a menos da parte da manhã, ou final da tarde, noturno, ou antes ou depois de uma chuva, você vai ter um resultado positivo. Doses adequadas do biológico, para considerar mix de biológico, ou seja, associação dos mesmos, e efetividade quando se trabalha com plantas de cobertura, mix de plantas de cobertura. Melhor estabilização, melhor funcionalidade do biocontrole. Então, para finalizar, os resultados que estamos observando, biológico por si só não funcionam, mas funcionam com resultado muito positivo quando se trabalha com diversidade de palhado, possibilitando maior estabilização e efetividade de biocontrole.